Seigneur notre Dieu, tendre Père, nous te rendons grâce, nous te remercions, Père de grâce. Tu es bon, tu es miséricordieux, tu nous as gardés, tu nous as protégés. Nous voici devant toi, Seigneur Dieu. Tu nous as donné une bonne journée, tu nous as gardés et nous te louons, nous te glorifions au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Deus, Pai Celeste, Pai de graça. Nós somos aqui nessa manhã para te louvar, para te agradecer por tudo que você fez na nossa vida, na minha vida, na vida da minha família, na vida dos meus queridos irmãos. Então, Senhor, muito obrigado mesmo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados em Cristo, bom dia, graça e a paz. E o pastor Jacob Nguala Luamba. Estou gravando esse vídeo para compartilhar uma palavra que tem no livro de Mateus. Livro de Mateus, capítulo 4. Meus amados, nós começamos de número 1. Tem número 21, tem 22. Mateus capítulo 4, versículo 21, 22. A Bíblia diz assim: e adiantando-se dali, viu, a Bíblia está falando que Jesus Cristo viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles deixando imediatamente o barco e seu pai. Meus amados, aqui é uma história, a Bíblia está falando, Jesus Cristo, ele viu dois irmãos, Tiago, também João. Ele estava junto com o pai dele, Zebedeu. Mas Jesus chamou ele. Ele escutou a voz de Cristo. Mas, meus amados, uma coisa, a Bíblia diz uma coisa: eles deixando imediatamente o barco e seguir Cristo. Segunda coisa, ele estava junto com o pai dele, mas o pai dele, ele estava consertando a rede. Meus amados, nós somos no momento que cada nós tem que consertar a rede. E nós somos num momento difícil. Muitas pessoas, nós somos em quarentena em casa. As pessoas estão ficando tristes. As pessoas estão ficando desanimada. As pessoas não sabem qual eu pode fazer. Mas é um momento, você pode consertar seu rede. Uma coisa, você conhece rede? A rede não fica sem buraco. A rede tem que ter buraco. Mas olha, uma coisa, uma história linda. Esse pai Zebedeu, ele estava consertando a rede. Ele não estava esperando que a rede leve a problema, mas ele tomava uma decisão. Ele quer aproveitar nesse dia para consertar a rede. Meus amados, nesse momento você está em quarentena. Nós somos dentro da casa. Como você está passando esse momento? Como você está passando quarentena em casa? Você está consertando sua rede? Porque depois de quarentena, nós vamos sair da casa, cada nós vai fazer uma coisa na rua. Porque o Zebedeu estava consertando a rede, ele vai voltar para continuar a pescar.
eu quero falar com meus amados que falam a língua francesa. A língua francesa. Mais bien, mes frères et sœurs, la parole de ce matin se trouve dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 4. Nous commençons au verset 21 jusqu'au verset. Parle d'une histoire. Jésus-Christ, il était au bord de la rivière. Il a vu deux frères, Jean et Thiago. Jésus les a fait un appel. Et la Bible nous dit, dès qu'ils ont écouté la voix du Seigneur Jésus-Christ, ils ont laissé les barques, ils ont abandonné leur père. Mais la Bible continue. La Bible dit que le père qui est Zébédée, il était là, tenté de réparer le filet. Mes bien-aimés, il avait une opportunité de réparer le filet. Il n'a pas voulu attendre que le filet pose problème. Le filet, vous connaissez le filet. Quand vous regardez le filet, il y a des trous, il y a de l'espace. Mais Zébédée, le père, il a profité le matin avant de commencer la pêche. Il a dit, je préfère d'abord, je vais commencer par réparer, voir là où il y a des problèmes. Nous sommes en quarantaine. Dans l'autre camp, dans d'autres pays, ils disent confinement. Vous êtes en confinement. Vous êtes dans la maison. Vous ne sortez plus. Mais le problème, dans le confinement, est-ce que vous profitez de revoir vos filets? Parce qu'après le confinement, vous allez sortir travailler. Vous allez attendre. Le filet pose problème. En plein travail, vous allez chercher à réparer le filet. Non, mes bien-aimés, c'est le moment de réparer vos filets. Et ce momento é momento para aproveitar, para consertar a rede. C'est le moment de réparer le filet. Nós somos em quarentena dentro da casa. Nous sommes en confinement dans des maisons. C'est le moment de réparer les filets. É o momento para consertar ele. Quando nós vai sair, depois quarentena, nós vai recomeçar pesca. E nossa rede não vai dar problema. Après le confinement, nous allons sortir pour travailler. Quand nous allons sortir pour travailler, nos filets ne vont pas nous poser les problèmes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège. Que Deus abençoe cada de vocês, membro da Fundação Missão Eclesiástica Internacional. Aproveita esse momento, membre de la Fundação Missão Eclesiástica Internacional. Profitez de cette occasion. Conserte a rede. Conserte a rede. Réparez vos filets. Je vais mettre une chanson. C'est un moment que je vais vous demander que nous puissions prier. Que Dieu nous touche. Lá où vous êtes, aonde você está, você pode orar. Fala com Ele, Senhor. Eu estou aqui. Eu quero que você ouve a minha palavra. Eu quero que você ouve a minha fala nesse momento.
libera, libera. Onangai, namukano na yo. Naungela seko, liboso na yo. Nabanga na se, namaboko na yo. Libera, libera. Onangai, namukano na yo. Naungela seko, liboso na yo. Nabanga na se, namaboko na yo. Libera, libera, libera. Obangai, namukano na yo. Obangai, 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 libera, libera. Obangai na yo. Oh Jésus, sois loué, sois glorifié. Merci Seigneur Dieu pour ce moment. Merci Seigneur Dieu. Oh Jésus, Seigneur Dieu, je te glorifie, je te rends grâce, je te rends honneur Seigneur pour ce moment précieux que tu nous as donné. Pour ce moment Seigneur, tu nous rappelles de revoir nos filets. Tu nous rappelles en ce moment que nous sommes en confinement, en ce moment que nous sommes en quarantaine, que nous puissions réparer nos filets, que nous puissions revoir nos filets. Oh, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Pai eterno. Nous sembrando cada nós, cada de nós, para consertar nossa rede. Oh Senhor Deus, muito obrigado. Nós queremos ficar muito tempo na tua presença. Nós queremos ficar muito tempo passando na tua frente. Senhor, vem, Senhor. Faça tudo o que você quer na nossa vida. Opera milagre, opera tua oportunidade. Nós queremos aproveitar nesse momento, Senhor. Nous voulons profiter de ce moment précieux que tu nous as donné pour faire ce travail, pour revoir nos filets, pour revoir nos connexions, pour revoir, Seigneur, notre connexion à toi, pour revoir, Seigneur, tout ce que nous voulons faire devant toi, Seigneur. Viens, Seigneur Dieu, montre ta présence, manifeste-toi dans nos vies. Seigneur, nous voulons voir ta présence, nous voulons vivre ta grâce, nous voulons vivre la grâce de Dieu, nous voulons vivre ton honneur, Seigneur. Oh Jésus-Christ de Nazareth, viens, Seigneur Jésus-Christ, manifeste-toi grâce, que ta grâce, Seigneur, que ta grâce est le nom puissant de Jésus-Christ, que notre Seigneur est sauveur. Merci Père de grâce. Shalom Adonai.